Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos, hoje é quinta-feira, 13 de fevereiro, vamos às manchetes de hoje. A imagem do dia, uma caminhonete bate e capota com 4 pessoas, foi no Vale do Taquari. Entre as pessoas que estavam dentro do carro, uma criança de 10 anos. Já já você vai saber como eles estão. E o Jura, hein? Um dos traficantes mais conhecidos do estado, voltou para a prisão de Charqueadas. Daqui a pouco a gente explica esse vai e vem e o que diz a justiça. Alô, Viamão, como é que está a situação aí na sua cidade um dia depois do afastamento do prefeito e dos secretários acusados de desvio de dinheiro? Pois a nossa reportagem está lá e em seguida conta tudo. E em Gravataí o problema é com a educação. Nesta escola municipal que a gente está vendo aí nas imagens, as aulas não começaram e os pais estão indignados, com toda razão. Sabe por quê? Nós fomos atrás e cobramos as autoridades. E a brincadeira, se é que dá para chamar de brincadeira de mau gosto que está aterrorizando os pais. Vocês já viram uma coisa dessas? Isso é um crime, uma palhaçada, uma idiotice. A gente quer saber a sua opinião na nossa página do Facebook, facebook.com/SBTRS Oficial. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Começamos com um alerta. A gente começa o SBT Rio Grande alertando aos pais, às crianças, os adolescentes, alertando a família. Um novo desafio, uma brincadeira terrível, está viralizando na internet, principalmente entre os adolescentes. É o quebra-crânio. Parece que não tem mais o que fazer. E os médicos alertam, esta brincadeira, ela é muito perigosa e pode levar à morte. Preste atenção. 1, 2, 3... No perigoso desafio chamado de quebra-crânio, quem fica entre os outros 2 participantes salta e, de surpresa, leva uma rasteira. Vídeos da brincadeira se popularizaram na internet. A ideia do jovem não é colocar o outro em risco, não é machucar o outro. É o quê? É conseguir curtidas, compartilhamentos, porque hoje em dia eles percebem que isso é estar aceito. O desafio de mau gosto deixou os pais em alerta e preocupa principalmente os médicos. A queda de costas ou com a cabeça pode causar sérias lesões na coluna e no crânio e até mesmo levar à morte, dependendo da área atingida no cérebro. Eu classifico assim como uma brincadeira de altíssimo risco. As pessoas, os pais e mesmo os adolescentes que praticam essa brincadeira não estão sabendo exatamente, não está claro o que pode acontecer. Eles estão achando engraçado que a criança fica meio tonta e assim, uma coisa que não sabem a gravidade que isso aqui, que esse traumatismo pode levar. O impacto também pode fraturar os ossos dos punhos. Quando ele cai de costas, ele se apoia e fratura o punho. O punho, ele tem uma zona de crescimento dos 2 ossos aqui, que pode lesar, e daí para o crescimento. Em Mossoró, no Rio Grande do Norte, uma adolescente de 16 anos morreu depois de participar de uma brincadeira parecida, conhecida como roleta humana. Emanuela Medeiros da Costa sofreu traumatismo craniano ao bater a cabeça no chão. O caso foi em novembro do ano passado. Essa rasteira é fatal. Bater com a nuca numa calçada dessa, num calçamento, numa cerâmica dessa aqui, só Deus, né? Esse pessoal que vê este brincadeira aí, é difícil. Não dá força a Deus. Esta escola particular de Porto Alegre planeja conversar com os 470 alunos para alertar sobre esse tipo de brincadeira. É um tema atual, um tema que tem que ser tratado, porque existe a questão da prevenção, mas também a questão da ação propriamente dita. E essa é uma ação que tem que ser feita. Muito bem. E o que você acha disso? Desta brincadeira perigosa? Como evitar que os jovens se influenciem por estas bobagens? Em seguida, eu vou conversar com o especialista, Dr. Alberto Mainieri, já está aqui com a gente. E eu quero a sua participação, a sua opinião na nossa página do Facebook. Então, ali, ó, facebook.com/SBTRS Oficial. Deixa eu ver a opinião da Cris Silver. Aqui, ó. É desafio do desodorante, baleia azul e agora isto. Eles deveriam desafiar quem arruma o quarto melhor, quem o mantém mais organizado. É uma boa ideia. Agora, vamos falar sério aqui entre nós. Isso começa dentro de casa com os pais.
e daqui a pouco o doutor Alberto Mainieri vai conversar comigo, justamente para questionar sobre essa questão dos pais no dia de hoje. Será que os pais estão muito relapsos? Porque é dentro de casa que já começa a educação e o esclarecimento sobre brincadeiras como esta. Olha só, isso é crime, também acho. É difícil dizer brincadeira. Isso é um crime, sim. Se não punir, não tem resultado. Luiz Brandão, através, então, das nossas redes sociais ali do Facebook, que está ali na sua tela. Temos mais alguma opinião? A gente está aguardando a sua opinião. Está aguardando a sua opinião porque, de fato, estamos aí no início das aulas, então é importante a gente fazer esse esclarecimento aos pais. Muito bem, 11h40 agora, atenção! Você vai ver ainda hoje essas imagens impressionantes de um acidente entre moto e carro aqui em Porto Alegre. O que será que aconteceu? Olha só, olha só, olha só, olha só. Distração de quem? Meu Deus do céu. Infelizmente, isso acontece a toda hora, a todo momento. Distração no trânsito, um retorno que, pelo que a gente vê ali, não é permitido. Não é permitido. Olha só, lá vem a moto. Lá vem a moto e olha só que batida. Meu Deus, que batida grave. Eu sempre digo, cada acidente que acontece, a polícia, na investigação, deveria pegar o telefone do motorista e fazer uma investigação se no momento do acidente estava online. Porque o que eu tenho visto, e eu e todo mundo, é ou não é verdade? Todo mundo tem visto motorista dirigindo com o celular na mão. E motorista de aplicativos, muitos dirigem, né, acionando ali os botões do telefone e isso provoca distração. Gente, para não dizer que eu estou mentindo, ontem eu saí da televisão e num dos cruzamentos aqui embaixo, pertinho aqui da José de Alencar, né, a preferencial era minha, eu estava devagar e veio um carro que por pouco não bateu em mim. O que ele estava fazendo? Dirigindo, falando ao telefone celular. Quer dizer, é questão de educação, é questão de comportamento no trânsito. Olha só o que aconteceu. Em seguida a gente vai dar mais detalhes. E em Lajeado, um capotamento impressionante. Entre as pessoas que estavam no carro, uma criança de apenas 10 anos. Olha só a batida e agora a caminhonete capota. E vejam só a violência que foi, né? O carro pareceu que ia parar, mas não, a partir dali que bateu no meio-fio, ó, a hora que ele bate ali, ele vira de uma violência, acho que foi umas 3, 4 vezes que ele capotou ali, que ele virou. Né? Impressionante, impressionante. Daqui a pouco a gente traz mais informações e mais detalhes desse acidente. A gente vai para um rápido intervalo, mas é muito rápido e já volta. Muito bem, já estamos de volta e eu quero fazer uma pergunta. Quer melhorar de emprego? Então faça como milhares de pessoas em todo o país, faça Grau Técnico, a maior rede de ensino técnico do Brasil. Não é mesmo, Giovanni? É isso aí, André. O curso técnico é o caminho mais rápido para quem deseja se capacitar e aumentar seu salário. O Grau Técnico tem os melhores instrutores e uma estrutura completa. E tem VT novo. Roda aí pra gente ver. Grau Técnico, a maior rede de ensino técnico do Brasil, está transformando a vida das pessoas em todo o país. São mais de 30 cursos para você conquistar a sua vaga no mercado de trabalho. Pense no futuro. E veja que oportunidade imperdível. Quem ligar agora para 0800 000 4321 ou enviar um WhatsApp para 519 9811 9696 ganha 50% de desconto na matrícula, uniforme e material didático grátis. Tá esperando o quê? Pense no futuro. Faça Grau Técnico. Vamos às notícias direto lá da redação. Um flagrante impressionante no Vale do Taquari. Um carro capotou, 4 pessoas ficaram feridas. Foi na BR-386. Entre as vítimas, uma criança de 10 anos. Eu não entendo por que tanto acidente nessa região da 386, ali em Vale do Taquari. Pega ali Lajeado, pega Estrela. São pistas largas, pista duplicada. Talvez seja este o problema. Glauco Paza, bom dia. Tudo bem, André? Bom dia. Bom, uma das explicações para tanto acidente é que tem muito movimento também, né, André? Mas mesmo assim, olha, é realmente de chocar. Essas imagens aí, eu fiquei pensando, logo que eu vi, André, quantas vítimas fatais, porque realmente é impactante, né? 2 veículos que estavam no sentido capital interior estavam trafegando normalmente quando um deles trocou de pista e dá para ver que bate na traseira de uma caminhonete branca e nela estavam pai, mãe e uma criança de 10 anos. A família e o motorista do outro veículo tiveram ferimentos. Você está vendo aí, ó, o carro capotado, o atendimento feito inclusive pela concessionária e pelo SAMU.
E as vítimas que estavam nesse veículo ficaram em observação, mas não sofreram nada, dá para dizer que é nada, perto do que a gente vê aí nas imagens, né? Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o exame foi feito, não foi constatado nenhum sinal de embriaguez e eles foram liberados então, mas realmente é difícil de saber. Eu fiquei imaginando também se naquela questão de calcular a troca de pista, se não houve um erro de cálculo, né, André? Mas aí que está o negócio, né? A gente sabe que quando o carro está em velocidade, principalmente essa caminhonete ali estava no 80, ali o trecho eu acho que é 100 km por hora que é permitido, mas ela estava acima de 80. Nesta velocidade, um carro, ele fica muito leve. Então, por isso que qualquer batida, ela pode ser muito grave. Qualquer distração pode ser gravíssimo, como a gente viu nessa imagem ali. Só quero tentar olhar melhor, vamos repetir lá no momento do acidente. Eu quero ver o carro batendo na hora que ele faz a troca de pistas. Aquele ali, ó. Vamos dar uma olhadinha. A gente não consegue perceber porque ele está atrás. E veja só que um monte de objetos de dentro do carro vão para fora. Isso poderia ser uma pessoa, inclusive. Olha aqui, ó. Aqui a caminhonete, olha só, ele deu um toquezinho. E olha o que aconteceu. E só que caiu aquilo ali é de dentro do carro, né? Não dá para ver o que é, mas saiu de dentro do carro. Então, se tem uma ideia, se a pessoa não está com cinto de segurança, o que pode acontecer? Nossa, incrível essa batida. Então, é que o carro, como ele vem atrás, volta mais uma vez ali, Vamos voltar mais uma vez. Foi na curva, né? Foi na curva. E aí, não sei o que aconteceu, a gente não sabe o que aconteceu na verdade, aí, ó. A gente não consegue ver, mas foi um toque de leve já o suficiente para provocar esse acidente. Sim, falasse muito bem, Glauco, tem muitos carros, hoje em dia sim, tem carro para tudo que é lado, o que exige mais ainda a atenção do motorista, que não deve só olhar só para o umbigo dele. Ele tem que saber que ele está numa coletividade, ele tem que dirigir e tem que cuidar dos outros motoristas também, né? Sem dúvida nenhuma, me chamou a atenção que foi bem pertinho do local em que o carro da nossa equipe foi atingido. Justamente aí na entrada, perto de Lajeado, perto desse viaduto aí, por um motorista que estava prestando, segundo ele, atenção em todo o movimento, mas o movimento era intenso e ele calculou mal a distância do nosso veículo e acabou atingindo. Pode ser uma situação parecida. Eu disse pode, porque realmente aí a questão é de apuração, né? Agora, que chama atenção, chama. Aí esse trecho é um trecho bom, né, para dirigir, um trecho duplicado. Recentemente, a CCR, que também administra esse trecho, ela fez recapeamento, novas pinturas. Então, em princípio, tem todas as condições de trafegabilidade. Agora, o motorista tem que fazer a sua parte também. E eu repito, olha só, a batida e que violenta essa capotagem. Apesar do cinto de segurança, né, André? Você imagina o movimento do pescoço dentro do carro. São pelo menos 4 capotamentos que a gente acompanhou aí. Incrível. Bom, agora a gente tem um outro flagrante de um acidente, né, que provocou a morte da moça que estava na carona dessa moto. O veículo atingiu uma caminhonete, a moto, né, e bateu ali na caminhonete durante uma curva, uma conversão aqui na Baltazar de Oliveira Garcia, em Porto Alegre, Glauco. Pois é, o acidente que aconteceu na esquina da Baltazar, na zona norte de Porto Alegre, uma caminhonete cruzou as duas pistas, como a gente está vendo aí, né? E acabou sendo atingida pela moto que vinha no sentido contrário. Ele não conseguiu parar a tempo. Imagina o drama, né, André? Você está vendo que o carro está vindo, mas a moto também já estava numa velocidade um pouco mais avançada, não conseguiu parar a tempo, até tentou desviar, pelo que dá para ver na imagem aí, mas não conseguiu. A caroneira foi lançada a cerca de 5 metros do ponto da batida e depois foi parar dentro de um estabelecimento comercial. Com o impacto, a jovem, infelizmente, morreu no local. O condutor da moto ficou ferido e foi atendido pelo SAMU. O acidente aconteceu na quinta da semana passada, mas as imagens só surgiram agora. Tem a questão, André, desculpa, daquele ponto cego do carro. Para a imagem aí, para a imagem aí. Né? Muito movimento do carro para ele não perceber que vinha alguém. O Richard, pede para o Richard Kleiderman voltar um pouquinho a imagem. Volta um pouquinho, Richard. Volta um pouquinho, volta a fita. Para aí. Vai mais um pouquinho, não. Mais um pouquinho. Só chamar a atenção aqui, ó. Eu não sei, esse ponto do carro aí, se o pessoal puder me ajudar, eu acho que não pode fazer essa conversão. Eu acho. A gente não consegue ver também se a sinaleira estava aberta ou não, tá? Mas a questão, o fato é acidente. Eu só quero chamar a atenção, olha só. E não estou dando razão também para o motorista nem para o motoqueiro. Mas olha os pontos cegos como eles existem. Não apenas no carro, mas olha só, essa subida aqui, essa da onde vem a moto, vocês estão vendo aqui?
vem a moto numa subida e ela surge de uma maneira muito rápida. Repito, não estou aqui defendendo ninguém, só estou mostrando alguns pontos obscuros que tem quando a gente dirige e tem que ficar bastante atento. Olha só como a moto surge de repente. Larga aí, Richard. Larga para ver. De repente surge a moto ali, ó. É muito rápido, o que exige mais ainda a atenção do motorista. E não me parece, Glauco, que o motorista freou. O carro, se tu ficar... Olha só para o carro vai normalmente. Ele diminui a velocidade quando bateu. Não é verdade? André, sabe o que me chama a atenção? Parece que ele estava prestando atenção ali para ver se alguém está observando que ele está fazendo essa conversão e acabou esquecendo daquela pista ali. Essa conversão acho que não pode. Pode ser uma explicação. Essa conversão não pode. Agora, o contraponto, eu acho que ele teria tempo, mesmo tendo ponto cego, para observar que a moto estava chegando perto. E a moto vinha numa velocidade talvez um pouco maior, porque também não conseguiu parar. Né? E que batida. E não adianta, quando é moto, né, não tem jeito. É muito difícil o piloto não se machucar. Nesse caso aí, a morte de uma garota, que era a carona dessa moto aí. Palavra de quem foi motoqueiro, né? O piloto, ele consegue... no meu caso, o piloto consegue se segurar um pouco ali, ter uma certa firmeza na hora do impacto, mas quem vem no carona, não tem como. Daqui a pouco a gente conversa mais. Obrigado, Glauco Paz, 11h55, faltando 5 para o meio-dia. Atenção, em Viamão, a população está indignada, revoltada com o envolvimento do alto escalão da prefeitura em fraudes e desvios de dinheiro público. Pode chegar a 10 ou até mais, de 10 milhões de reais. O prefeito, secretários e um vereador estariam envolvidos neste esquema que está sendo investigado pelo Ministério Público. A colega Camila Faraco, ao vivo, tem outras informações pra gente, né, Camila? Bom dia. Oi, André. Bom dia para ti, bom dia para quem nos acompanha. Bom, nossa equipe veio aqui até Viamão um dia depois da operação do Ministério Público que afastou por 180 dias o prefeito André Pacheco, 4 secretários, o procurador-geral do município e também um vereador. O que eu pude perceber aqui no centro, tá, André? Eu conversei com algumas pessoas e o clima é de incerteza. Afinal, eu ouvi de uma pessoa aqui agora há pouco, sentada na praça, que dizia o seguinte: toda a estrutura da prefeitura foi mexida com essa operação. A gente não está falando de pouca coisa, até né? Porque, o prefeito Camila, acabou sendo afastado. Não, e assim, ó, Camila, está sendo investigado a parte de comunicação da prefeitura, está sendo investigada licitações na área de informática, está sendo investigada a licitação no recolhimento do lixo. E tem mais um, na parte de saúde também, na área da saúde. Então, além do alto escalão, toda a estrutura da prefeitura está sendo investigada. Exatamente, André. A gente agora de manhã esteve na UPA e conversou com algumas pessoas que reclamaram de atendimento. Por que nós fomos na UPA? Porque justamente uma das empresas investigadas, apontadas pelo Ministério Público, teria envolvimento na questão do gerenciamento da UPA. Então a gente foi lá ver, assim, o dinheiro que deveria estar ser investido na saúde pode ser fruto desse desvio de 10 milhões de reais desde 2017. A gente está aqui na frente da prefeitura e os serviços funcionam normalmente, inclusive de atendimento ao público. E a gente acabou de conversar com o vice-prefeito que assumiu ontem, o Russinho, Jorge Elias. O que ele disse, Valdir Elias, perdão, o que ele disse em primeira mão, que amanhã de tarde os secretários, as pessoas que vão substituir os secretários afastados, serão definidos pela prefeitura. Mas é importante destacar, a gente conversou também com uma funcionária aqui da prefeitura que disse que o pessoal já está indo de secretaria em secretaria, dizendo que já estão anunciando os adjuntos, né? Quem é diretor está virando já secretário adjunto de cada secretaria. A gente está falando de pastas importantíssimas, saúde, fazenda, procuradoria-geral, é bastante coisa. A gente tem um material que a gente vai divulgar mais tarde aqui no jornal. Tá, e a gente espera que com essa mudança as coisas comecem a melhorar também na cidade, porque olha, há muito tempo os moradores, né, Camila, vêm reclamando dos problemas que enfrentam no município, na área da saúde, né? Ruas com buracos, falta de saneamento básico. Quem sabe agora as coisas começam a melhorar aí para o pessoal de Viamão, que não é de hoje que eles reclamam não, né, Camila? É isso, e houve muita reclamação, inclusive, sobre a coleta de lixo, que é apontada pelo Ministério Público, é uma das empresas, a empresa do vereador afastado. Do vereador, que nem poderia. 180 dias.
Não pode, é um conflito de interesse. Como é que um vereador de uma cidade vai ser proprietário de uma empresa que presta serviço para essa cidade, que passa por licitação? Né? Então, a gente ouve muitos relatos de moradores indignados com vários serviços aqui de Viamão. A gente vai mostrar tudinho daqui a pouco aqui no SBT Rio Grande. Até já, obrigado, Camila. E agora a gente vai falar de uma outra investigação, uma outra operação da Polícia Civil lá em Erechim, no norte do estado. Operação hoje de manhã para prender integrantes do principal grupo de tráfico de drogas no norte do estado. 21 pessoas foram presas, não é mesmo, Glauco? Isso mesmo, André. Presta atenção no detalhe que eu vou falar daqui a pouquinho. Olha só, o grupo gerenciava o tráfico em vários bairros da cidade. E olha só, os chefes davam as ordens de dentro do complexo penitenciário de Charqueadas. Que novidade, né? Coisa que nunca aconteceu, né? É o grande escritório do crime, né? Exatamente. Por incrível que pareça. Infelizmente, além do tráfico... Com todo o esforço que a gente reconhece, que até é feito, mas como é difícil conseguir o bloqueio de telefones celulares nas prisões. Mais uma vez eu digo, se o teu carro estraga indo para qualquer cidade, tu não tem telefone celular funcionando. Agora, dentro do presídio ou dos presídios, funciona perfeitamente e conseguem até dentro da cadeia administrar os crimes. Mas que coisa, só no Brasil. Que coisa, né? E esse escritório funciona sem folga. Funciona sábado, domingo, feriado, 24 horas por dia, santo. até porque tempo tem, né? É, isso mesmo. Pois é, além do tráfico de drogas, eles também cometeram homicídios na disputa por pontos de venda de entorpecentes. Para capitalizar a quadrilha, eles se ramificaram. Escuta só também essa. O grupo fez assaltos a joalherias de Barão do Cotegipe e Erechim. Atuava de forma integrada com facções criminosas aqui da região metropolitana. Tanto que eles fizeram o seguinte, eles recrutaram gente aqui da região metropolitana e levaram para Erechim para trabalhar nos pontos de tráfico de drogas. É uma organização Tem tempo para isso. Não é? Imagina, se tivesse toda essa competência para gerir os recursos públicos, né, André? Pois é. Agora, eu te digo uma coisa, viu, Glauco? Eu não entendo, e de fato eu não entendo, aqui no Brasil, o preso, ele pode optar em trabalhar, tá? Para o crime, ele se dedica, né? A gente já viu aí, se dedica sem problema nenhum. Agora, ele tem como opção, não é obrigação. Eu acho que deveria trabalhar sim, inclusive para pagar os custos, que é uma média de R$2.000 por preso. Mas o que acontece aqui no Brasil? Pela nossa Carta Magna, a Constituição, tu não pode obrigar ninguém a trabalhar, senão é trabalho escravo. E aí, então, os presos, eles têm esta liberdade de escolha em trabalhar ou não trabalhar. E aí eles optam em não trabalhar, optam em ficar administrando o crime, né? Administrando o crime, até porque eles, além de ter telefone dentro, eles têm celular que funciona. O sinal de celular funciona. Nós conversamos com o vice-governador agora, no início da semana, o delegado Ranolfo, e de fato ele disse que é uma questão muito séria esta do telefone celular, que não deveria nem entrar nas prisões, né? Mas é muito difícil fazer e muito caro fazer o bloqueio. Enquanto isso, a criminalidade se aproveita da situação. Só para terminar, em um dos pontos apenas, a polícia apurou que eles movimentavam R$2.500 por dia. Olha o rendimento que dá isso no mês e no ano. Absurdo. Bom, agora a gente vai falar de um outro assunto, do caso Kiss, né, da boate Kiss. Mais 2 réus que respondem criminalmente, né, pelo incêndio na boate vão ser julgados aqui em Porto Alegre. E essa decisão saiu no início da tarde de ontem, né, Glau? Exatamente. Mauro Hoffman e Marcelo de Jesus dos Santos também foram contemplados pelo que o judiciário chama de processo de desaforamento. Eles vão ser julgados junto com Elisandro Spor. O júri vai acontecer... Esse é o Elisandro, que a gente está mostrando a imagem. O júri vai acontecer em uma das varas do Tribunal de Júri da capital. Ainda não há data para a sessão. Já o quarto réu, André, o Luciano Bonilha Leão, não pediu desaforamento, ou seja, ele quer ser julgado lá no local mesmo, em Santa Maria. Isso vai acontecer no dia 16 de março, próximo dia 16, portanto. Os réus justificaram que fora de Santa Maria, esses que pediram desaforamento, haveria uma maior imparcialidade dos jurados, até pela questão psicológica que mobilizou toda a comunidade de Santa Maria. E falam pela questão da segurança também, eles estariam mais seguros fora de Santa Maria. Obrigado pelas informações, Glauco Paza. Em seguida a gente volta a conversar. 12:04. Olha só essa. O traficante Juraci de Oliveira da Silva voltou para a penitenciária de Charqueadas por determinação da Justiça. Jura
é considerado um dos maiores criminosos do estado. Ele tinha progredido para o semiaberto, agora, pouquinho tempo, em janeiro deste ano. Saiba por quê, agora na reportagem. A progressão do regime fechado para o semiaberto foi concedida em 14 de janeiro, mesmo Jura sendo considerado o chefe do tráfico de drogas no Campo da Tuca, na zona leste da capital gaúcha. Com isso, o traficante recebeu também uma autorização da Vara de Execuções Criminais para sair do presídio e comparecer a consultas médicas. O primeiro dia que conseguiu sair realmente, né, para as ruas, já pratica um novo crime, né, um crime que eu considero grave. Nessa quarta-feira, Jura foi detido pela Brigada Militar enquanto se deslocava para uma consulta. Dentro do carro, os policiais localizaram uma pistola calibre 9mm e 30 munições. No veículo também estavam outros 2 homens que foram autuados por porte ilegal de arma e a companheira de Jura, que não foi incluída na ocorrência. Nós não temos o conhecimento, né, para que essa arma seria usada, né, desde a própria proteção ou até mesmo para a prática de algum homicídio. O traficante chegou a pagar uma fiança de R$10 mil, foi liberado, mas voltou para a cadeia durante a noite por uma nova decisão judicial. Jura já foi condenado a 74 anos de prisão por tráfico e homicídio e é réu em outro processo pela morte do vice-presidente do Conselho Regional de Medicina, Marco Antônio Becker, em 2008. Em outro julgamento, em 2015, no qual foi absolvido por 2 mortes, ele chegou a admitir que, mesmo de dentro da penitenciária, continuava comandando a venda de drogas. E certamente pela circunstância, como aconteceu, a advogada, né, do Juracy, do Jura, deve recorrer, porque uma questão é ele estar com a arma, né, ser pego numa situação iminente de um crime. A outra situação é como ele foi preso. No carro que ele estava tinha uma arma. Então, certamente, a defesa deve recorrer para provar que ele poderia estar sendo usado como, por exemplo, como segurança dele, aquela arma. Então, a partir de agora, certamente a defesa vai entrar com um recurso. Ele que foi em janeiro, a gente noticiou que ele tinha recebido o regime de progressão. Agora é impressionante, né? 74 anos de prisão e agora ter cumprido 1/6 da pena já consegue os benefícios, né, de progressão de regime. Muito bem, 12:06 agora. No início do SBT Rio Grande, nós mostramos uma nova, não gosto de falar brincadeira, porque isso não é brincadeira, é uma nova agressão, né, uma nova moda entre os adolescentes e que se espalhou pela internet, que é o desafio quebra-crânio. Uma atitude de mau gosto extremamente violenta e perigosa. Vamos ver o que as pessoas estão comentando na nossa página no Facebook. Quero ver a sua opinião, facebook.com/SBTRS Oficial. E olha só, terminando o jornal, não deixe de ir lá e comentar também, porque através desses comentários a gente sempre vai lendo as opiniões e vai tendo sugestões também de pautas. Então, continuem comentando lá. Olha só, Vivian Pastorio. Se tivessem ocupados com coisas importantes, não teriam tempo de inventar tanta besteira. Outra opinião, Paola Resner. Esses adolescentes não têm o que fazer. Peguem uma enxada e vão carpir o mato ou vão arrumar um trabalho. Também acho. Outra opinião, Ana Carla Silva. Todo ano, uma idiotice nova. Pra que fazer esse tipo de brincadeira imbecil? É verdade. Pra quê, né? Tá aí, uma violência. Olha, no meu tempo, doutor Alberto Mainieri, e acho que no seu também, a brincadeira que a gente fazia quando alguém vinha com um sapato novo era batizar o sapato sujando. Isso mesmo. Né? E, infelizmente, a gente tem visto isso, essa violência toda se espalhando pelas redes sociais muito mais rápido ainda. Para falar sobre isso, sobre estas cenas aí, e também fazer um alerta, né? Não só para crianças, adolescentes e pais. Eu recebo aqui no estúdio médico especialista em adolescentes, doutor Alberto Mainieri. Muito obrigado por sua presença aqui, doutor Alberto. Prazer é meu. Já acompanho o seu trabalho há muitos anos e temos muito orgulho aí do trabalho que o senhor vem fazendo. Doutor, o que o senhor acha dessa... O senhor consegue chamar de brincadeira isso? Para eles é uma brincadeira. Para a gente como adulto, certamente não. Mas para eles entendem dessa forma. Isso é uma característica muito do adolescente, que está numa fase de se autoafirmar, de provar para si e para os outros de que ele tem capacidades, que ele tem potenciais, e eles usam muito da humilhação do outro para dizer que eu sou melhor.
toda turma, em qualquer lugar, sempre tem aqueles com os apelidos. O gordo, o feio, o baixo, o magro, seja lá com 1000 apelidos. Cada ano, cada época mudam os apelidos. Mas eles vão projetar os defeitos que eles não querem ter em alguém. E poder, de alguma forma, debochar e humilhar alguém é uma forma de dizer: eu sou grandão, eu sou um cara que eu tenho capacidade. Eu sou o cara. Isso é um hábito na adolescência, não que estamos concordando com isso, é um hábito. O grande problema é quando isso se torna algo que realmente humilha, ofende ou agride, machuca alguém. Agora, doutor, o que eu acho, e pelas opiniões que a gente viu dos telespectadores, a questão do jovem no dia de hoje, eu chamo assim, tem uma geração, não estou generalizando, mas a geração mão na cabeça. E aí eu vou responsabilizar os pais, sim, né? Que dentro de casa, para aliviar a presença, não está todo dia com o filho, facilita daqui. Hoje a criança e o adolescente, eles não pegam na enxada, porque já se tem uma outra concepção da questão do trabalho. Não tiram nem o prato da mesa. Não tiram o prato da mesa. Então, essa é a questão que eu quero chegar. Quer dizer, aonde que os pais, na sua opinião, não sei se estão falhando ou não, mas tem coisas que tem que começar dentro de casa, doutor, pelo prato da mesa. Ou estou errado? Não, com certeza. Óbvio que nós temos que pensar de uma forma do contexto que a sociedade vem evoluindo ao longo de décadas. Né? Se nós pensarmos na época, no início do século XX, 1900 e alguma coisa, as famílias estavam todas reunidas, onde moravam quase que juntas, vamos pegar isso bem lá no começo, né? E várias pessoas no mesmo ambiente, onde um podia cuidar do outro. Então, existia um tutoramento das crianças desde pequeno, um monitoramento da mãe, do tio, do irmão mais velho, que podia estar um olhar sobre a criança dizendo: isso aqui tu pode ou não pode. Se nós formos pegar no hoje a necessidade de pai e mãe estarem trabalhando para poder sustentar, né, o padrão, não estou dizendo nem o padrão elevado, sustentar o mínimo necessário para que a gente possa ter a comida na mesa, faz com que os pais estejam muito pouco do lado dos filhos. E quando chegam do lado dos filhos, eles perderam boa parte daquele momento onde os filhos estão fazendo e aprendendo coisas. Quem é que educa hoje? E essa compensação, ela acaba sendo feita de maneira errada. Primeiro pela compensação errada, porque eles chegam tentando agradar ou fazer com que os momentos sejam agradáveis e não ficar criticando. Mas quem é que educa? Quem educa é a internet, é o celular. Então, o que está na internet, o que dá like é o bacana. Como os pais não sabem o que eles estão vendo na internet, ou muitos dos pais não sabem, eles não podem nem criticar o que o filho está vendo. Então, entra pela primeira sugestão. Está nos faltando criar possibilidades ou instrumentos para podermos controlar, e esse controlar não é limitar. Controlar é ter um olhar sobre o nosso filho, para que nós, como adultos, podemos ajudá-los a pensar se aquilo é certo ou errado, é adequado ou não é adequado. Desde o que eles veem na internet, com quem eles conversam na internet, que tipo de atividades estão desenvolvendo. Doutor, por que os pais hoje, mais uma vez, eu não estou generalizando, mas têm medo de reprimir os filhos, ou não conseguem, né, dar ordens? A questão do respeito, me parece que hoje se falta muito dentro do ambiente familiar. Nós podemos pensar, mais uma vez, do ponto de vista antropológico, como é que isso começou. No início do século XIX, vou pegar um exemplo bem lá atrás de novo, existia uma hierarquia muito clara. Existia o pai, a mãe e os filhos. O filho não abria a boca. Exagerando, mas caricaturando, né? Era mais ou menos assim. Mas era mais ou menos assim. Ou seja, quem manda aqui sou eu, tu não reclama, é quem dá a ordem. Se percebeu que ao longo do tempo isso era muito limitante, e não só limitante, mas obstruía a palavra, e eclipsava a criança, impedindo dele poder desenvolver as habilidades dele, porque ele tinha que fazer aquilo que o pai freava. Queria. Então começou um movimento de, não, só um pouquinho, eu também tenho direito a pensar, a botar as minhas ideias. E como todo movimento de pêndulo, que a gente está num excesso, quando solta nós vamos para o lado oposto. Então nós fomos para o lado oposto, onde nós assim, não podemos criticar, nós temos que agradar, não podemos fazê-lo sofrer. E não é esse o caminho. O mundo é cheio de limitações, cheio de sofrimentos. Não que tenhamos que sofrer, não é isso, não vamos entender por esse lado, mas nós precisamos, de uma certa forma, também saber lidar com as frustrações. Eu lembrei do Karnal, né, que é de São Leopoldo também. Leopoldo, nosso colega. Né? O que é irmão do Renato, me fugiu o nome dele. Leandro Karnal. O Leandro Karnal diz assim, os pais têm que se dar conta que eles têm que ensinar para os filhos que amanhã o pai ele pode não estar presente, mas vai estar o delegado, vai estar o síndico, Exato. Vai estar a sogra e tudo mais. E eu acho que é essa visão mesmo que os filhos precisam ter dos pais. Eles não têm, ao longo de toda a infância e ao longo de boa parte da adolescência, eles não têm uma maturação neurológica
capaz de poder elaborar um raciocínio complexo que julgue que isto aqui vai dar tal resultado, vai evoluir desta forma. Este raciocínio tu só adquire a partir dos 16 anos em média, 16, 17 anos. Então, até no mínimo 15, 16 anos, eles têm que estar sob controle muito claro do que estão fazendo. E aí eu queria fazer um parênteses, não é só os pais. Se nós formos pensar nessa questão da brincadeira, o ambiente escolar compete ao ambiente escolar também vigiar os filhos. Na minha época, eu me lembro, eu estudei no colégio em São Leopoldo, onde o professor, tinha sempre o professor circulando pelo pátio. Constantemente um professor. E se tu fizesse alguma besteira, tu nem imaginava o cara ele pegava não. Hoje em dia não existe mais essa possibilidade. Então os alunos saem da sala, os professores vão para a sala dos professores e os alunos fazem o que querem. Então os professores nem veem o que está acontecendo, não identificam. Porque caberia também à escola poder chamar e educar. Não, a primeira vez que deu a brincadeira, cara, isso aqui não é brincadeira que você faça. Bom, aí a gente já entra numa questão de interesse de muitas escolas no que se refere à escola particular. Bom, aí entramos noutra seara. Doutor, para a gente encerrar, e em seguida vai ter uma reportagem justamente sobre uma questão de escola, então fiquem atentos. Uma frase que o senhor possa dar uma orientação para professor, para pais, para esses adolescentes que podem ter problemas gravíssimos, além, né? Pode morrer, né, doutor? Mas pode ficar também com sequelas, pode bater os braços, né? Cotovelo, quer dizer, é muito grave uma atitude, não vou dizer brincadeira como essa. Uma frase que o senhor diga para os pais para chamar a atenção. Nós temos que nos dar conta de que, enquanto eles são nossos filhos e menores de idade, eles necessitam estar sob constante tutoramento, sob observação e orientação e limitação daquilo que não pode ser feito. Isso é básico. Doutor Alberto Manieri, muito obrigado. Eu quero convidar o senhor para acompanhar comigo, porque quando o senhor fala na escola, a escola também precisa, ela tem a sua parte. E o Estado tem parte nisso, o município tem parte nisso. E uma escola municipal, por exemplo, está de portas fechadas. Aqui na região metropolitana, a comunidade escolar está inconformada por causa de obras que estão paradas neste prédio. As aulas deveriam ter iniciado segunda-feira, mas a data teve que ser adiada por causa da chuva que caiu 2 dias antes e em obras, inundou tudo. E agora o prazo dado pela prefeitura da cidade é que comece até o dia 19 deste mês, ou seja, na semana que vem, na tela os detalhes. Pais e alunos preocupados na Escola Municipal de Educação Infantil Bem Me Quer, em Gravataí. Não tem como iniciar as aulas, não tem como a gente permitir que os nossos filhos venham para um prédio no estado que está. Uma escola que tem professores, mas não tem aula. O protesto é porque as atividades deveriam ter começado no dia 10. 2 dias antes foram canceladas porque o prédio está inacabado. A instalação elétrica não foi feita corretamente, não tem cortina nas salas, não tem ventilador com esse calor que está. Numa das chuvas caiu uma parte do forro. O gás só começou a ser instalado agora. O prédio não tem plano de prevenção de incêndio aprovado pelos bombeiros. Os pais registraram em imagens as condições internas. Mas os registros não pararam por aí. A gente já fez uma denúncia no Conselho Tutelar, porque são mais de 180 crianças que estão em casa, sem aula. A escola foi anunciada como sendo uma instituição modelo. Detalhe, ela foi inaugurada em outubro do ano passado. Mas hoje, na verdade, ela é uma escola problema. Sem aulas, as famílias não têm com quem deixar as crianças. A gente trabalha fora, né? Tanto o pai e eu, né? A escola de primeiro mundo, como me ligaram e dizendo que ela tinha ganhado a vaga, acabou se tornando um inferno na minha vida. Pois mais uma vez, mais uma escola e mais uma escola de Gravataí. Pouco tempo atrás a gente mostrou o problema de uma escola estadual também enfrentando problemas. E aí, a gente vai dizer o quê? A escola que que prepara aí o cidadão do futuro. Será que não tiveram tempo, não tiveram possibilidade de fazer mais cedo para que já se sabia a data do reinício das aulas? Será que faltou programação? Faltou recurso? A gente não sabe ao certo o que aconteceu, mas infelizmente mais uma escola que enfrenta problemas, atraso nas aulas. Olha a decepção que é para os alunos, problema que é para os pais que precisam trabalhar. E aí, vai fazer o quê? Vamos aguardar. E eu não sei por quê, mas duvido que comece no dia 19. 12h18 agora. Vamos falar de Viamão, porque a população de Viamão está revoltada com o envolvimento do alto escalão da prefeitura em fraudes e desvios de dinheiro. Dinheiro público, né? O prefeito
secretários e um vereador estariam envolvidos no esquema que está sendo investigado pelo Ministério Público. Na tela a gente explica. Morador de Viamão, Lindomar, conta que já sofreu com o descaso no atendimento de saúde da cidade. Minha filha estava com muita dor e eu vim aqui na UPA para atender. Era a terceira vez que eu vinha e tinha muitas pessoas para serem atendidas, 2 médicos só. A UPA é um dos locais apontados pelo Ministério Público entre os afetados pela fraude nos contratos entre a Prefeitura e empresas que prestam serviço ao município. A operação deflagrada ontem afastou por 180 dias o prefeito André Pacheco, 4 secretários, o procurador-geral e um vereador. Eles são investigados em um esquema que desviou 10 milhões de reais. Dinheiro público que deveria ser usado na saúde e limpeza urbana, por exemplo. Hoje, a prefeitura funcionou normalmente. O vice-prefeito Valdir Jorge Elias, o Russinho, assumiu ontem a administração. Nós tivemos uma reunião hoje às 7 horas da manhã com todos os secretários do município, né? Já conversamos, né? Fiz algumas solicitações, pedi que os trabalhos fossem redobrados aqui e a vida continua, né? Estamos tocando o barco para frente, não vai parar nada. A Prefeitura garantiu que os serviços serão mantidos aqui no município, inclusive aqueles que têm contrato com as empresas investigadas pelo Ministério Público. Já o nome de quem vai substituir os secretários e o procurador-geral do município afastados na operação só serão definidos amanhã. Enquanto isso, os moradores vivem em clima de incerteza e têm queixas sobre os serviços. Tem muitas ruas aí com muito buraco, não tem saneamento básico, não tem nada, que eles podiam pegar esse dinheiro para arrumar as ruas, né? O poder público, ele só aparece quando quer voto. Na minha vila, que eu moro, na Vila Elza, tem poste com lâmpadas queimadas, tem ruas esburacadas. É lixo, é buracaiada, é calombo nas ruas, então está precário. Olha, que isto sirva, atenção população de Viamão e outras também, para a gente ter muito cuidado na hora de escolher, né, o nosso representante, seja na prefeitura, seja em qualquer cargo público. Que isso sirva de exemplo. Outra coisa, o Ministério Público não põe a mão se não tem certeza do que, né, do que está acontecendo. O Ministério Público já tem material farto, mas de qualquer forma ainda segue a investigação, ainda tudo é tratado como suspeito. Então, assim, ó, pelo menos 10 milhões de reais. Olha, imagina o que dá para fazer com 10 milhões de reais uma cidade que está cheia de buraco, uma cidade que tem problemas nos postos de saúde, uma cidade que tem problemas nas escolas, no ensino básico. Então, só 3 áreas só que eu estou falando aqui. Então, eu peço um pedido em nome da população de Viamão, que agora o prefeito em exercício, aí, o vice-prefeito que assumiu, e que não vai ser em exercício, ele é o prefeito que dá pelo menos por 180 dias, que faça um levantamento de tudo que vem acontecendo dentro do possível e que pegue agora, consiga investir de fato no que a população precisa. Dentro dessas 3 áreas aí, saúde, educação e saneamento básico, que é o que os moradores de Viamão estão precisando. Muito bem, vamos falar do tempo agora. Deixa eu chamar a Estael Cias. Oi, Estael Cias, boa tarde. Vem para cá, Estael. Vem para cá, Estael Cias. Olha só, como é que esse calor aí que vem... Deu uma amenizada, né? Vamos falar a verdade. Aquele calor de quase 40 graus deu uma aliviada. Como é que vai ser nos próximos dias, hein, Estael? Por pouco tempo, só vou contar isso. O quê? Por pouco tempo? O calor deu uma aliviada. Sério mesmo que vai voltar? Eu achei que já estava o inverno dando as caras, nada disso. O outono já servia, né? O outono já estava de bom tamanho, né? Bom. Mas enfim. À noite tem esfriado bastante. Tem, não, as noites estão ótimas, refrescado. Tem vento no final da tarde, né? O vento tem um papel bem importante aí para trazer esse alívio. Bom, a gente tem aí a perspectiva para as próximas horas, tempo seco, uma quinta-feira de sol, o calor voltando, fronteira oeste sofre mais com 34, 35 graus em Santa Rosa, Uruguaiana, parte central 33, Grande Porto Alegre vai uns 32, 33. Hoje chance pequena de chuva, de instabilidade de novo ali na Lagoa dos Patos, aquela região de São Lourenço, de Pelotas. Amanhã, sexta-feira, a gente tem aqui a previsão do mapa de chuva para sexta-feira, tá interessante, porque nós temos grande parte da sexta-feira com sol, a gente tem aqui essa parte em branco, onde não tem previsão de chuva, mas em áreas do oeste, aqui a gente vê o norte da Argentina com chuva forte, sobra um pouco dessa instabilidade, pegando aqui fronteira oeste, com previsão até de 50, 70 milímetros na
na fronteira com a Argentina. Então, só para a gente explicar, esse vermelho é bastante chuva, Chuva né? forte. O marrom é um pouquinho mais fraco. Mais forte. Tá, então o ideal é do verde, as cores assim, é o verde... O azul, chuva fraca, instabilidade passageira, Grande Porto Alegre, Serra Litoral, sexta-feira vai da praia, tem sol, tem temperatura agradável. Branco aqui é nada de chuva. Nada de chuva. Agora, a fronteira oeste tem previsão de chuva no final da tarde da sexta-feira, o dia começa com sol por lá e tem alerta para temporais, porque amanhã tem previsão de calor, de abafamento em grande parte das regiões. Então, calor, mais instabilidade avançando. No fim de semana, aí vamos para o sábado, aquela instabilidade que estava aqui, vai em direção ao norte, então tem alerta aqui para temporais na região de Santa Rosa, Frederico Westphalen, Erechim, Grande Porto Alegre Litoral, a perspectiva é de um sábado com sol, calor e chuva rápida. O negócio é para Santa Catarina, então. Santa Catarina, sim. Santa porque Catarina. já choveu bastante no norte catarinense. Choveu muito lá, e agora a gente tem realmente uma situação de alívio, tem sol e calor em Santa Catarina. Domingo, grande parte do estado com sol, tem calor no domingo, a temperatura não alivia depois da chuva de sábado. E aí tem um pouco de umidade, então de forma isolada no domingo pode ter chuva passageira, até eventualmente algum temporal em razão do calor, porque o domingo será abafado, será quente. E que esse aqui mapa é esse aí? O mapa aqui, esse é um mapa especialmente para o setor agrícola, a produção principal, lavoura de verão de soja, precisa nessa época de muita chuva, de água. Então a gente traz essa informação aqui para os agricultores que estão nos assistindo, a perspectiva para os próximos 10 dias. Então previsão para os próximos 10 dias que são decisivos para algumas lavouras de soja no Rio Grande do Sul, previsão de 50 a 75 milímetros em grande parte do estado. Semana que vem, lá entre terça e quarta-feira, pode voltar a chover forte. Isso em março. 10 dias, os próximos 10 dias, semana que vem, até o dia 22 de fevereiro. E maiores acumulados aqui no noroeste, região também principal área produtora de soja, embora se produza soja hoje em qualquer parte do estado, mas as principais áreas aqui devem ter um pouco de alívio nas lavouras com a chuva que vem na semana que vem. Bom, lá em São Lourenço do Sul, como é que vai estar o tempo? Nós estamos lá com a nossa casa, lá no verão, pessoal. Muitas atividades lá do SBT para oferecer para a população. Na minha terra lá, né, pertinho de Pelotas, lindas praias de água doce. Então a gente tem uma sexta-feira que vai da praia, 31 graus na tarde de sexta-feira. O fim de semana, como tem aquela instabilidade chegando no Rio Grande do Sul, pode ter chuva passageira, mas dá para aproveitar. Olha, 28, 29 graus ali na Lagoa dos Patos e o sol aparece e tem chuva rápida aí nos fins de tarde. Então vai dar para aproveitar o fim de semana em São Lourenço do Sul. Temos agora Capão? Capão da Canoa, né? Nosso litoral norte gaúcho. Aqui nós temos perspectiva também, bastante sol na sexta-feira. Tem que passar filtro solar e não é uma vez só, várias vezes ao dia. Sábado também tem sol e nuvens, chuva passageira, 30 graus, calor no sábado. Calor ainda no domingo, mas o domingo um pouco mais nublado no litoral. Mas também dá para aproveitar porque tem aquele mormaço, aquele abafamento nas nossas praias aí do litoral norte gaúcho. E o mar vai estar um pouquinho agitado, ondas de 1 metro, 1,5 metro aí no litoral norte gaúcho. Eu vejo que no domingo, a instabilidade, para quem estiver no litoral, sempre é bom ter o cuidado na hora do retorno, né, Estael? Sim, na hora do retorno, pode... Olha as imagens aqui. Ao vivo, nós temos ao vivo. Cidreira? Você é cidreira? Cidreira. Cidreira, linda imagem, a gente vê aí o céu praticamente azul, tem alguma nebulosidade lá no fundo, 26 graus, dá vontade de ir para lá. E semana que vem a gente vai ter calorão? Ou... Segunda-feira se prepara, o início da semana promete aí 37, 38 graus em Porto Alegre. Ah, não. Segunda-feira eu vou estar aqui. É segunda-feira. Aqui está sempre outono, né? Então tá, obrigado, Estael. Obrigado. Então, segunda-feira, Estael vai estar aqui com a gente falando sobre o tempo. Muito bem, meio-dia 27 minutos. Nós mostramos essa semana o caso de um cãozinho que foi resgatado aqui em Igrejinha, no Vale do Paranhana, lembram? Ele caiu num penhasco com cerca de 70 metros de altura e conseguiu sobreviver. A colega Camila Faraco foi até lá, em Igrejinha, conhecer os heróis desta história, né, Camila? Quem vê esse cãozinho tranquilo, recebendo carinho, não imagina o sufoco que ele passou no final de semana. É que o Pitoco caiu desse penhasco de mais de 70 metros de altura na mata nativa, em Igrejinha. O que mais impressiona é que ele não sofreu nenhuma fratura. Poderia ter polifraturas, né? Poderia ter se machucado muito, né? Vários traumatismos, mas ele não apresentou nenhum, graças a Deus. Esta mulher que mora na região conta que ouviu os latidos dentro da mata. Eu ouvi já de manhã cedo, daí no sábado, de manhã cedo, só que daí eu pensei, tem alguém caçando? Eu pensei pra mim, né? Daí quando foi de noite, no sábado, que parou aquela chuva, ele tava uivando, chorando, daí, tadinho, daí eu chamei os bombeiros e vieram e tava escuro demais, daí pra eles entrarem.
O cãozinho ficou perdido 2 dias em cima deste morro, sem se alimentar ou beber água. O resgate demorou a ser feito porque choveu muito no final de semana e as condições climáticas poderiam pôr em risco a vida dos bombeiros. Agora, o que precisa ser respondido é como o animal veio parar nesta mata se a propriedade onde ele mora fica a 5 quilômetros daqui. O dono entrou em contato com nós porque foi publicada uma foto dele. Ele mora numa propriedade mais afastada, que não tem pátio fechado, e quando ele foi trabalhar, o cachorro foi correndo atrás dele e acabou se perdendo no meio do mato. Essa equipe foi a responsável por salvar o Pitoco. O soldado Vitor teve que descer de rapel para fazer o resgate, que durou mais de 5 horas. Encontrei ele num espaço de 30 centímetros, assim, por 10, assim, mal e mal ele conseguia estar no local ali. A hora que ele me avistou, ele começava a chorar, assim, bastante. Eu também me emocionei na hora, porque ele olhava com uma cara, assim, de agradecimento. Bato, veio me ajudar. Ficou emocionado. E eu lembro ontem, eu mostrei a carinha do cachorro. Aí, ó, olhem só a cara do cachorrinho. A cara de felicidade, ó. Presta atenção. Olha ali, ó. Não é verdade? O cachorro feliz da vida que estava sendo resgatado, gente. E o bombeiro se emocionou, também chorou. Que bacana, que bonito. E a veterinária lá da prefeitura disse que o Pitoco já foi devolvido aos cuidadores e que cuidem bem dele. Que cuidem do Pitoco. Não deixe o Pitoco por aí. Porque esses cães adoram caçar, né? E aí eles vão atrás da caça, né? Até caçam muitas vezes animais que nem podem. Mas eles ficam soltos, vão saindo por aí. Então tem que cuidar bem do Pitoco para que ele não faça mais arte e não tenha que ser resgatado de novo. Imagina, 70 metros de altura, ainda bem que as árvores, né, os galhos foram amortecendo a queda do Pitoco. Te cuida aí, Pitoco. Bom, agora eu tenho um recado para vocês. Para acabar com as dores, a sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas varizes, você precisa de Varicel. Preste atenção nesse recado. Vamos subir de escada, amiga. Vamos mexer essas pernas. Ai, minhas pernas estão doendo muito por causa das varizes. Então dá um alívio para elas com Varicel. Com uma cápsula de Varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel, pernas novas todo dia. Viu só? Com apenas uma cápsula de Varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas que tanto incomodam. Varicel aumenta a resistência vascular e melhora a circulação do sangue. E para ter resultados ainda melhores no alívio dos sintomas das varizes, use também Varicel Creme, que é esse daqui, ó. Com Varicel Fito e Varicel Creme, suas pernas vão ficar aliviadas e muito, mas muito mais leves todos os dias. Milhões de pessoas já se beneficiaram com o uso de Varicel. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil. Agora, preste atenção, ao chegar na farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija Varicel, Varicel, pernas novas todos os dias. Muito bem, agora eu quero falar sobre o nosso chimarrão. Dieta dos gaúchos, você saber que o chimarrão pode auxiliar no emagrecimento. É o que aponta uma pesquisa feita na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. A reportagem é do André Rossetto. Um ritual presente no dia a dia do gaúcho. O mate preparado com água quente na cuia é um legado dos índios. Na casa da Liliane, a mateada começa cedo. Nós temos por hábito acordar de manhã, já preparar o chimarrão e começar o dia de trabalho mateando até às 11 horas mais ou menos, para manter o pique do dia a dia mateando sempre. A bebida típica dos gaúchos vai além da tradição e traz benefícios para o corpo. A conclusão é de pesquisadores da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Eles comprovaram que o consumo diário de chimarrão é um aliado na perda de peso. O resultado do estudo foi divulgado na edição de janeiro de uma das mais respeitadas publicações da área científica. Os pesquisadores extraíram doses de cafeína da erva mate e aplicaram em ratos por 28 dias. Após esse período, o ganho de peso e a gordura acumulada foram atenuados. Mas esta nutricionista revela que, para fazer efeito, o chimarrão deve ser associado a uma dieta adequada e à prática de atividade física. Procure estar com a saúde em dia, procure seu médico, a sua nutricionista, né, para que tudo esteja alinhado e aí sim o chimarrão vai contribuir para esse processo.
A erva mate é uma fonte de vitaminas C, D e E minerais como ferro, fósforo, potássio e manganês. Como reduz os níveis de colesterol, outros estudos também apontaram que o produto colabora na prevenção de doenças cardíacas e tem ação antioxidante e anti-inflamatória. Um dos aspectos antioxidantes são prevenir esse envelhecimento, né, causado pelos radicais livres provenientes do nosso hábito, né, da nossa rotina, da nossa alimentação. E eu vou contar um segredo, viu? Eu vou contar um segredo. Olha só o que é esse chimarrão. Deixa as pessoas cada vez mais bonitas também. Esse é o chimarrão da Débora de Oliveira. Todo dia ela está tomando e por isso ela está cada dia mais linda. Pega aí teu chimarrão, entregue lá no estúdio da Débora de Oliveira. Tá aqui o mate, André. O mate amargo. Olha, a Débora tá sempre tomando chimarrão mesmo. Sempre. Por isso que eu não tenho nada dessas coisas ali que falaram na matéria, entendeu? Eu tô aqui, ó, 100% saudável. Mas é bom tomar um chimarrão, né? Ai, Deus o Muito livre. legal. Eu não vivo sem o matezinho de manhã cedo, final de tarde, né? Coisa bom. boa. É conversar, passar o dia, entender o que foi o dia, uma roda de chimarrão. Bom, e tá chegando a hora do Grenal, não é? Tá. E cadê a buzininha? Kia São Motors. Kia São Motors que tá com a gente, premiada Kia São Motors, né? E ó, André, te digo que os 2 treinadores estão com problemas no Clássico Grenal. Me despeço de ti, Tchau, tchau, já Bruno. convidando o pessoal. Beijo, André.